Hoje nós vamos estudar notação científica. A notação científica ela é utilizada para representar grandes ou pequenos números. Por exemplo, quando eu quero saber a distância do Sol ao planeta Terra, então é uma distância muito grande. Então, quando eu quero representar, por exemplo, o tamanho de um átomo, um vírus, o tamanho de um vírus, então são grandes valores ou pequenos valores. E utilizando a notação científica, a gente faz uma abreviação desse valor. Então vamos conferir como é que a gente utiliza e faz esses cálculos com a notação científica. Como é que a gente representa um número em notação científica. Vamos começar aqui. Nós temos na letra A 300. Então, todo número representado em notação científica, ele fica com base 10. O número vezes 10 elevado à quantidade de casas com a vírgula. Como assim? Aqui eu tenho o número 300. Então eu vou começar contando as vírgulas do final até chegar na primeira casa. Ó, uma vírgula, duas vírgulas. Quer dizer que eu tenho duas casas. Uma, duas, até chegar no primeiro número aqui, ó. Na primeira casa. Então, eu vou pegar o primeiro número aqui, que está na primeira casa, e vou repetir ele. 3 vezes 10. Todos vão ser vezes 10. O número que está na primeira casa, os números, contanto que apareça com a vírgula, vezes 10, e contar quantas casas tem depois do número. Uma, duas. Ó, 1, 2. Então, vezes 10 elevado a 2. Pronto, o número está representado em notação científica. A representação científica, a notação, é a mesma coisa. Esse valor é a mesma coisa desse. Por quê? Ó, 10 elevado ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3, 300. Então, não alterou em nada. É a mesma coisa, só que de uma forma abreviada. Vamos para o outro. 8.000. Então, eu vou contar as vírgulas. Eu posso contar daqui ou daqui. Ó. Vamos lá aqui. 1, 2, 3. Até chegar no primeiro número. Ó, na primeira casa. Então, qual é o número que está na primeira casa? 8. Então, eu vou repetir o 8 vezes 10. Lembre, todos vezes 10. E contar quanto número tem depois da primeira casa. 1, 2, 3. Então, vai ficar 10, 8 vezes 10 elevado ao cubo. Na letra C, 0,002. Veja, na letra C, uma observação. Quando os números estão à direita, as casas estão à direita, o número, o expoente fica positivo. Quando os zeros vêm à esquerda, para cá, o expoente vai ficar negativo, porque a gente tem um número decimal. Então, aqui eu vou contar a partir daqui até a última casa. Vou contar 1, 2. 1, 2 casas. Vou contar a partir da vírgula, à direita. 1, 2. Qual é o número que está na primeira casa aqui? No caso, à direita. 2. Então vai ficar 2 vezes 10 elevado até chegar aqui, ó. 1, 2. Ó, uma casa, duas casas. Como os zeros estão à esquerda, o expoente aqui é negativo, então fica menos 2. Aqui, 0,009. Vamos contar aqui com as vírgulas. 1, 2, 3. Então, qual é o número que está na primeira casa aqui? 9. Então, vai ficar 9 vezes 10. E aí, quantas casas eu tenho depois da vírgula, dessa primeira vírgula? 1, 2, 3. E vai ficar negativo, menos 3, porque os números estão à esquerda. Aqui tem um número bem grande. 1 bilhão, quer dizer... vamos contar aqui quantas vírgulas nós temos. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9
casas até chegar na primeira casa aqui no primeiro número. Então, como os zeros estão à direita, o expoente aqui vai ser positivo. Então vai ficar 1 vezes 10 elevado. E quantas casas deu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então 1 vezes 10 elevado a 9. Na letra F, vamos contar do mesmo jeito. Só que aqui eu tenho 3 números. Então, se tem 3 números aqui, então a gente vai contar normalmente, vai escrever os 3 números aqui, ó. Vamos contar as vírgulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Até chegar na primeira casa. Como são 3 números que têm valor sem ser zero, então eu repito os 3. Vai ficar 1,46 vezes 10 elevado. E quantas casas eu contei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então 10 elevado a 8. Nesse outro exemplo aqui, os zeros estão à esquerda. Então a gente vai contar da mesma forma. Veja só. As vírgulas. Vai contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o número que está na primeira casa aqui é 1. Então, 1 vezes 10. Se eu contei 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, elevado a 9. Como os zeros estão à esquerda, então o 9 fica negativo. Aqui tem um número bem grande e aqui ele está à direita. Então o expoente aqui positivo. Então vamos lá, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então até chegar no meu primeiro número, na primeira casa, eu tenho 8 números. Então, como tem 4 números que não são zeros, eu repito os 4 normalmente. Ó, 2,357 vezes 10 elevado. Eu estou repetindo o número, porque são 4 números e nenhum aqui é zero. E aí eu vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vezes 10 elevado a 8. E por último, nós temos aqui mais um número com os zeros à esquerda. Então, vamos contar a vírgula a partir dessa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dessa vírgula até o final, eu vou contar 8 casas. O número que está na primeira casa aqui é 5. E tem outros 5. Então, vai ficar 5,5. Eu repito o número que é diferente de zero. 5,5 vezes 10 elevado a quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como os números estão à esquerda, os zeros estão à esquerda, o expoente aqui é negativo. Então, menos